Olá, aqui é o pastor Lucas Martins. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. Nós vamos agora para a segunda parte da mensagem Liberte-se do Medo. Liberte-se do medo é uma palavra poderosa e essa é a segunda parte, já foi ministrada a primeira na semana passada e eu gostaria de encorajar você agora aí na tua casa a abrir bem os teus ouvidos, a abrir bem o teu coração, porque Deus vai sacudir você hoje. Porque Deus vai falar com você. Você crê nisso? Diga amém. Deus vai trazer verdades profundas, revelações extraordinárias para mudar a tua vida e para libertar você do medo. Por isso, coloca a mão no teu coração e repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nesse dia eu coloco o meu coração diante da tua presença. Pai, eu quero ouvir acerca da tua palavra, que é poderosa para me libertar de todo e qualquer mal que em mim possa existir. E eu quero, Senhor, a libertação do medo. Revela na tua palavra a verdade para que eu seja liberto no nome de Jesus. Amém, amém. Se você fez essa oração, eu quero declarar que o teu coração já está liberado para receber a preciosa semente da palavra de Deus. Eu falei na primeira parte da mensagem de uma forma introdutória acerca do medo. Nós temos visto o medo como um dos maiores inimigos, como um gigante que tem se levantado e tem afligido muitas pessoas, tem afrontado muitas vidas, tem intimidado muitas pessoas e tem paralisado a história de muitas pessoas que sofrem de medo. Eu também falei que o medo não é apenas um sentimento, mas o medo é uma entidade. A Bíblia nos apresenta o medo como um espírito, como um demônio, um espírito de medo. Então, o medo como sentimento é uma coisa. Agora, o medo como uma perseguição espiritual é algo extremamente preocupante, porque pode ser uma infiltração maligna que vem para roubar não somente a alegria, mas para roubar a fé de uma pessoa, para roubar a esperança de uma pessoa e fazer com que uma pessoa venha apostatar, largar a sua fé por conta de um momento de fragilidade. E eu gostaria nesse dia de falar sobre os efeitos físicos do medo. Se você não ouviu a parte número 1, eu convido você a estar entrando na rede social da FVU, ou então você está entrando aí no meu canal, veja a parte número 1 dessa mensagem Liberte-se do Medo. Mas a partir de agora eu quero falar sobre os efeitos que o medo pode causar na vida física, na vida emocional, na vida espiritual, tá? Os efeitos físicos do medo são centenas de efeitos, de enfermidades, para as quais a ciência médica ainda não encontrou uma explicação. Não podem, por exemplo, descobrir a causa, muitas vezes, de uma úlcera no estômago. E você sabia que o medo, ele pode causar úlcera estomacal? Sim. Podem trazer doenças, o medo pode trazer doenças cardíacas. O medo pode fazer com que uma pessoa se torne hipertensa, tenha pressão alta. O medo, ele pode fazer com que infecções se instalem no corpo de uma pessoa. E uma das infecções mais comuns que se instala no corpo de uma pessoa que é atacada pelo medo são as infecções de pele. As infecções de pele, elas estão muito ligadas ao emocional da pessoa que está sendo abalada. E existem inúmeras outras doenças. Bactérias podem alcançar o corpo de uma pessoa se ela estiver sofrendo por um pico muito alto de estresse, passando por um pico alto de estresse, ou consequentemente passando por uma perseguição do medo. Os cientistas, eles não sabem
de onde vêm muitas dessas aflições e dessas doenças, mas eles tentam, logicamente, aliviar a dor do indivíduo com medicamentos, com coisas que aparentemente ajudam, mas muitas vezes não solucionam, porque a causa não é orgânica, a causa não é biológica, a causa não é física, mas é uma doença psicossomática, é uma doença de alma, é uma doença que está além do organismo físico, é uma doença metafísica que responde no organismo. Então é muito comum as pessoas desenvolverem alguns tipos de doença e elas vão ao médico e vão tentar investigar. O que está acontecendo? Fazem todos os exames, fazem exames laboratoriais, fazem exames de imagens e nada aparece. E muitas vezes a causa desse problema não vai ser encontrada por exames, por aparelhos, por máquinas, por robôs. A causa desses problemas está justamente por conta de um abalo emocional, de um ataque emocional ou espiritual. Qual que é a causa do medo? Olha que interessante, eu estive pesquisando em alguns livros e hoje mesmo eu vi que recentemente uma associação médica inglesa, ela publicou uma seguinte declaração num jornal da Inglaterra, que diz assim, que cerca de 85% das pessoas com doenças físicas são causadas por perturbação mental e emocional. 85% das pessoas que apresentam uma doença física, elas estão apresentando doenças que têm como origem problemas mentais e problemas emocionais. O que esse grupo de médicos e cientistas disseram é que o medo, o estresse, são responsáveis por quase todas as doenças que afligem a humanidade. Ora, 15% da população doente, queridos, estão doentes por conta de uma debilidade orgânica, física. Mas 85% são assoladas por conta de problemas emocionais. E o medo tem esse poder de roubar as energias, de exaurir as forças do indivíduo. Em meio às batalhas, os homens, eles têm sofrido os impactos do medo. A sociedade moderna, ela coopera para que nós vivamos afligidos por esse mal. E a verdade é que o medo tem um efeito imediato na vida do indivíduo. O medo tem um efeito imediato na vida do indivíduo. Uma pessoa que está aflita, uma pessoa que está perseguida pelo medo, uma pessoa que está num alto nível de estresse, uma pessoa que está abalada emocionalmente, ela não vai conseguir deter esses problemas somente no campo emocional. Ela vai sofrer espiritualmente também, e ela vai sofrer no seu corpo físico também. Essa semana eu atendi uma pessoa e essa pessoa falou: pastor, eu vim aqui porque eu achei que eu ia morrer. A sensação que eu tive nessa madrugada foi uma sensação de morte. O meu coração disparou, a minha mente acelerou, a minha pressão subiu, descompensou todo o meu corpo físico e eu não sei o que fazer. Uma pessoa com alto nível de estresse. Uma pessoa perseguida por um sentimento que ele mesmo não sabia expressar. Então, é necessário que nós venhamos compreender que existe algo que está por detrás de tudo isso, e com certeza não é Deus. Eu já falei que Satanás é o pai dos extremos. Eu não estou dizendo que tudo é diabo. Mas eu tenho certeza que uma pessoa que está afligida, uma pessoa que tem sensação de morte, uma pessoa que passa mal, ela não está sofrendo essas coisas porque Deus está fazendo com que ela sofra ou querendo que ela sofra. Deus pode permitir o sofrimento, mas Deus não tem o prazer do sofrimento.
existe uma causa, e essa causa precisa ser combatida. O medo, ele é uma força destrutiva. Muitas pessoas, nesses últimos anos, têm procurado os pastores por conta dessa perseguição de medo. Muitas pessoas têm recorrido aos terapeutas, aos psicólogos, porque não conseguem lidar com essa sensação de medo. Certa vez uma senhora me procurou dizendo: pastor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso de oração, porque eu estou com câncer na minha garganta, eu estou com um tumor enorme na minha garganta, e eu acho que eu vou morrer logo. Eu falei: nossa, irmã, mas o que o médico falou que realmente é câncer? Não, eu não fui no médico, mas eu sei que é câncer. Eu não fui no médico, mas eu sei que eu vou morrer, eu mesmo já percebi, eu mesmo já senti, e eu estou, pastor, eu já me entreguei, eu já falei para os meus filhos, já falei para o meu esposo, já estou deixando as coisas tudo certinho. Falei: nossa, irmã, mas quem falou que a senhora vai morrer? Existe um diagnóstico, existe um exame? Não, é que eu sinto. Falei: seria bom a senhora fazer os exames. E essa mulher foi fazer os exames, irmãos. Pensa em todo tipo de exame. Fez exame de sangue, fez exame de imagem, fez exame do avesso, fez exame de cima, fez exame de baixo, fez tudo que é tipo de exame e nada apareceu. Absolutamente nada apareceu. E depois ela veio e falou: pastor, eu fiz todo tipo de exame, mas eu sei que tem um câncer na minha garganta. E eu sei que eu vou morrer. E sabe o que acontece, pastor? Eu tenho medo de morrer. E eu tenho medo realmente que seja um câncer. O médico falou que eu não tenho nada, mas eu tenho certeza que é um câncer. E aquilo afligia ela. E eu orei por ela. Eu repreendi aquele espírito de medo que estava sobre a vida dela. E a partir daquele momento, queridos, o medo foi embora. Porque a Bíblia fala que o medo é um espírito. O diabo, ele sempre vai encontrar uma brecha. O diabo, ele sempre vai procurar uma oportunidade. Pedro fala que o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor. Ele anda à espreita, ele anda ao derredor. Ele quer. Então, quando uma pessoa passa por um problema, por uma dificuldade, e ela fica aflita, fica desesperada, fica angustiada por conta daquela situação difícil, é a brecha, é a debilidade emocional, que ele entra e vem o espírito de medo. Então esse mal não passa a ser apenas um mal emocional, mas agora passa a ser uma perseguição espiritual. O medo tem esse poder destrutivo. E é necessário exercer a fé em Jesus Cristo para repreender esse espírito, para mandar embora, ordenar que saia no nome de Jesus. E o medo, ele causa um sofrimento real. O médico, ele escreveu o seguinte texto sobre esse assunto. Ele diz que há cerca de 60% a 75% dos seus pacientes, ele fez esse diagnóstico, que esses pacientes, eles têm boas condições físicas e eles sofrem apenas de estresse. E o estresse tem matado. O estresse tem ceifado vidas. Mas os pacientes deste médico não apresentavam, desses 60% a 75% desses pacientes, não apresentavam problema nenhum orgânico, físico, mas era emocional. Mas a dor que esses pacientes sentem, diz esse médico, é uma dor real. É a mesma dor, ou talvez mais intensa, do que uma perna quebrada, do que uma fratura exposta, porque a dor na alma é uma dor que não se vê, mas é uma dor real e consome a vida do indivíduo. O medo é um inimigo espiritual e ele precisa ser enfrentado
pelo poder de Deus. É necessário ser confrontado esse espírito de medo. É necessário que você trate isso como algo espiritual. Mas pastor, eu tomo medicamento. Pastor, eu já fui lá no psiquiatra, eu fui no meu médico, ele me deu um calmante e tal. Amém? Está tomando medicamento? Está seguindo as orientações médicas? Ok. Muitos casos é necessário, é preciso, procure realmente um médico, é a nossa orientação em muitos casos. Porém, não descarte a possibilidade de que é um espírito maligno e que de repente esse remédio pode te ajudar nas emoções, mas não vai resolver a causa, e a causa é essa infiltração maligna. Então, o crente, ele tem um recurso que nenhum outro tipo de pessoa tem, que é o recurso da oração, o recurso das armas espirituais, o recurso da busca da presença de Deus, o recurso da fé na palavra da verdade, a palavra que liberta. Existe essa necessidade de nós nos apegarmos confiadamente à palavra de Deus, nos agarrarmos à palavra do Senhor, às verdades do céu, para enfrentarmos as batalhas deste tempo que é composto por dias maus. Os efeitos emocionais do medo são numerosos, como uma legião. Eu poderia citar aqui uma lista de efeitos em que o medo ele pode causar na vida da pessoa. Em casos extremos, o medo pode tornar uma pessoa incapaz totalmente. O medo pode tornar uma pessoa totalmente inválida. A vítima não pode se concentrar nos seus pensamentos, não tem poder de solucionar problemas, ela não tem capacidade de ir ouvir. Em casos extremos de medo, uma pessoa pode ter que ficar internada para um tratamento psiquiátrico, porque o medo se apoderou da mente da pessoa de uma forma tão terrível, em que agora ela precisa se tratar seriamente para procurar a solução para aquele problema. Mas o elemento fé é fundamental. Diga-se de passagem que a fé é fundamental para a recuperação de qualquer tipo de doença e de enfermidade. Porém, as enfermidades da alma, elas precisam fundamentalmente de uma fé ousada. Sabe por quê? Porque as doenças emocionais, elas são como fantasmas. Os fantasmas, eles causam barulho. Os fantasmas, eles se mostram para algumas pessoas, mas para outras não se mostram. Os fantasmas causam dor e causam espanto para algumas pessoas, mas para outras não. Mas aquelas que veem os fantasmas, elas sofrem terrivelmente. E talvez você seja essa pessoa que tenha encarado diuturnamente o fantasma do medo. E só você sabe o quanto esse fantasma tem apavorado a tua vida, tem destruído o teu emocional, tem roubado a tua fé. É necessário que você se levante no Senhor. É necessário que você combata isso pela fé. Uma pessoa, ela, tomada pelo medo, fica paralisada, ela não consegue resolver situações, ela não consegue assumir compromissos, ela não consegue cumprir os compromissos que ela assumiu. O medo pode levar à depressão nervosa. Alguns anos atrás, eu fui chamado para orar por um rapaz. E esse rapaz, ele estava há mais de um mês dentro de casa, fechado,
casa toda sombria, escura, sem tomar banho. E ele tinha um medo terrível. E já tinha ido no médico, o médico falou era depressão, mas a coisa que ele mais falava era medo. E alguns pastores já tinham ido orar lá, a família era cristã, de uma igreja tradicional, chamaram vários pastores, vários líderes daquela cidade para ir orar naquela casa, e aparentemente nada, absolutamente nada acontecia. Ele ficava em casa, no escuro e sem tomar banho. E daí a tia desse rapaz me chamou e falou: pastor, você pode ir lá orar comigo? Fui eu e a minha esposa, fomos lá orar por ele. E quando eu vi aquele rapaz raquítico, sentado, com um semblante terrível de dor e de sofrimento, veio um discernimento no meu espírito, sem saber o que aquilo, sem saber da história total, completa que aquele homem estava enfrentando, mas o discernimento é um espírito de medo. Eu coloquei as minhas mãos sobre ele, eu orei, repreendi, ordenei que aquele demônio, aquele espírito de medo fosse embora, em nome de Jesus, e abençoei a vida dele com cura. Não houve nenhum tipo de manifestação demoníaca, não houve nenhum tipo de mudança. Eu saí dali, ele continuou com o mesmo semblante, a mesma situação, como se nada tivesse acontecido. Mas no dia seguinte, a tia desse rapaz, ela me liga e diz: pastor, algo extraordinário aconteceu. Você saiu, ele ficou algum tempo ali na sala daquela forma, não aparentou resultado, mas dali alguns minutos ele foi para o banheiro, ele tomou banho, ele fez a barba, ele colocou a roupa, ele abriu a casa, ele pediu para comer, ele comeu e ele mudou de vida. Depois de alguns meses, esse rapaz casou. E ele saiu daquele cativeiro de medo que ele estava. Mas qual foi a diferença entre eu orar e outro pastor orar? Porque eu tenho mais poder do que outro pastor ou do que outro crente? Não. É porque as pessoas chegavam lá e oravam e só abençoavam, não confrontavam. Tratavam aquilo com uma dor, como se fosse uma enfermidade, uma doença qualquer, dizendo: Senhor, cura, Senhor, abençoa. E na verdade, os demônios, eles só saem quando nós ordenamos, quando nós falamos. E talvez você seja uma dessas pessoas que tem enfrentado o medo cara a cara. Você precisa falar com o medo, porque o medo é um espírito, o medo é uma entidade. Você tem que dizer: medo, espírito que atende pelo nome de medo. Todo demônio tem uma identidade. Todo demônio tem uma personalidade, e essa entidade se chama medo, essa personalidade se chama medo. Você tem que tomar autoridade no nome de Jesus e dizer: espírito de medo, eu ordeno que saia da minha casa, que saia da minha mente, que saia do meu coração, que saia da minha alma, que saia do meu espírito. É necessário tomar autoridade no nome de Jesus, porque se você enfrentar essa situação numa postura passiva, numa postura: é assim mesmo, é por causa do estresse, é por causa do dia a dia, é por causa da pandemia, é por causa disso. Se você começar a dar desculpas, o diabo ele vai permanecer ali, proliferando as suas ações, dominando a tua mente, enfermando a tua alma, afligindo o teu coração, vitimando você enquanto você sofre. É necessário ter uma postura e dizer: no nome de Jesus, eu não aceito. Há muitas manifestações desse espírito de medo. Há muitas palavras que descrevem os resultados do medo de uma personalidade humana. Por exemplo, instabilidade emocional, alucinações, depressões, complexos, é uma lista infinita, estresse, pânico, crise de ansiedade. O espírito de medo pode ser definido com várias nomenclaturas.
Mas a pessoa tomada pelo medo não tem paciência. Não tem paciência de discernir aquilo, não tem condições de discernir aquilo. Uma pessoa que está tomada pelo espírito de medo, ela não consegue racionalizar que aquele mal precisa ser combatido, que aquele mal precisa ser enfrentado de uma forma espiritual. É necessário que essa pessoa receba ajuda, porque o indivíduo que está tomado por esse espírito de medo, ele está tão fragilizado, ele está tão machucado, ele está tão sem forças, ele está tão enfraquecido, está tão desnutrido na sua fé, que ele não tem condições de tomar postura por ele mesmo. E ele precisa de ajuda. Ele precisa que alguém segure pelas mãos e diga: em nome de Jesus, se levante desse vale de medo e saia, porque existe uma vida além do medo. Essa pessoa perde a paciência com a família, membros da família ficam feridos porque não conseguem suportar aquela situação desagradável. O medroso, ele está sempre atormentado por sonhos, por preocupações na sua mente durante a noite. Existe um outro espírito chamado terror noturno. O terror noturno, ele visita o leito, ele visita o quarto, ele visita a cama de uma pessoa que já tem o espírito de medo. Quem aqui já não sonhou aqueles sonhos que está caindo? Parece que você está num precipício caindo e você acorda com o coração tum, 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 tum. Isso se chama terror noturno. O espírito de terror noturno. O Salmo 91 fala sobre essa entidade. É necessário ter uma postura firme com relação a isso. É necessário consagrar a mente ao Senhor. Porque esses demônios, o espírito de terror noturno, o espírito de medo, eles têm acesso à mente do indivíduo, endemonizam a mente, perturbam a mente e constroem fortalezas. Eles estabelecem pensamentos de morte e de destruição, igual essa senhora que me procurou dizendo: pastor, eu tenho um câncer na garganta, sem que nunca ninguém tenha falado nela. Esse espírito de medo convenceu ela, colocou uma parede, construiu algo na mente dela de que ela estava doente, que ela iria morrer. É como se fosse uma construção, tijolo em cima de tijolo. Você está sentindo isso, um tijolo. Olhe, agora você vai sentir aquilo, daqui a pouco ela sente. Olhe, agora não tem mais jeito, você está sentindo a bola na garganta, agora você vai morrer. Então o diabo vai convencendo, o inimigo vai convencendo a mente da pessoa, e a pessoa acredita piamente que ela vai morrer. Os efeitos mentais do medo são inúmeros. Eu não quero e não posso entrar muito nessa área, até porque eu não sou médico, não tenho autoridade para discutir o que se tem escrito sobre as doenças mentais, mas eu vou simplesmente mencionar aqui alguns dos efeitos causados pelo medo na mente humana. Um deles é o pensamento ou a tentativa de suicídio. Todas as vezes que eu atendi uma pessoa que teve um pensamento ou tentativa de suicídio, ali existia a atuação do espírito de medo. De onde que vem o pensamento de morte? De Deus? Uma mente adoecida, ela pode fazer loucuras. E ela pode, inclusive, destruir a sua própria vida. Agora eu pergunto a você, querido: será que esse pensamento vem de Deus? É da parte do Senhor? O impulso para o suicídio é parte do plano de Satanás, de matar, de roubar e de destruir. Outro efeito do medo, suspeição. O medroso, ele suspeita de tudo e de todos, ele tem medo da sua própria sombra. Vem um espírito de perseguição
sobre ele, sobre a família. Então, ele ouve o carro frear, ele tem certeza que já aconteceu o pior e que uma pessoa já está esticada lá debaixo do carro. Ele ouve, ele enxerga uma nuvem lá longe no céu escuro, ele diz: está vindo um tornado, vai destelhar a casa. Ele suspeita de tudo. E essa suspeição, ela se manifesta de vez em quando sob uma forma de ódio, de repulsa. O medroso, ele acha que todo mundo está contra ele. Ele pensa que as pessoas mais queridas desejam matá-lo, desejam o seu mal. Ele pode suspeitar, dependendo da aflição da mente do indivíduo, ele pode suspeitar que a comida está envenenada, em que as pessoas estão sempre planejando, tramando contra ele. Outra manifestação do espírito de medo é através da violência. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma pessoa possessa por espíritos violentos. Pessoas possessas por demônios de violência, elas viram assim, cadeiras e bancos e coisas pesadas. Homens fortes não conseguem segurar pessoas que estão endemoniadas. Mas existem também em casos de pessoas que têm um pico da crise de medo, um nervosismo extremo, em que essa pessoa pode apresentar reações violentas. Pega um objeto e quebra vidro e vira para cá e para lá e tal. Não é demônio manifesto daqueles outros espíritos, mas é um espírito de medo. E o medo agora, que se manifesta com violência, é o espírito maligno que faz com que a pessoa tenha uma reação de proteção e de autopreservação, porque ela tem que atacar para não ser atacado. E quais são, e ainda existe a questão da insanidade. Existem muitas doenças de insanidade mentais, mas também existe a insanidade por conta do medo. Essa insanidade pode levar uma pessoa a ser internada, a ser hospitalizada. A pessoa fica tão insana, tão doente, que ela pode ser taxada, como dizem por aí, de louco. O fulano surtou, o fulano ficou louco. E para essas pessoas, muitas vezes a vida já terminou. A mente dessa pessoa está tão adoecida, a força do medo, do estresse, do nervosismo, produziu um efeito desejado por Satanás, ao ponto dela não ter controle mais da sua própria vida, dela ser entregue na mão de outras pessoas para cuidarem dela, porque ela já não tem mais essa forma de cuidar da sua própria vida, essa sanidade de cuidar da sua própria vida. E a destruição dessas vidas pode ser completas. E daí, uma pessoa que está nesse nível pode facilmente se prostrar totalmente e deixar com que a sua história se acabe ali. E além desses efeitos emocionais, existem também os efeitos espirituais. O medo não faz acepção de pessoas. O medo, ele pode alcançar o pobre, ele pode alcançar o rico, ele pode alcançar aquele que nada tem, pode alcançar o abastado. O medo, ele não ataca, presta atenção, o medo, ele não ataca somente os ímpios. O medo, ele pode atacar também, inclusive, cristãos. Filhos de Deus podem ser vitimados pelo medo.
Porque enquanto, queridos, nós estivermos sujeitos a este corpo, enquanto nós estivermos neste mundo, enquanto nós estivermos nesta terra, nós vamos estar sujeitos a todas as enfermidades e lutas e aflições desta vida, inclusive a aflição do medo, ao ataque espiritual do medo. E na vida do cristão, o medo vem com uma função de separar ele de Deus. Esse é o principal desejo do diabo, nos separar de Deus. E se ele puder, por um ataque direto de medo, ou usando desapontamentos, problemas emocionais, nos separar de Deus, ele vai atacar. Então, força alguma nesse mundo poderá interromper a conquista total de Satanás na vida de uma pessoa, a não ser a própria pessoa se posicionando em Deus. E para alcançar o seu alvo, Satanás ele usa de tentação, de sugestão, de opressão, ele usa de medo também. Satanás quer que nós duvidemos do amor de Deus. Uma das coisas que o espírito de medo faz na vida do indivíduo é questionar a identidade dele. Você não é filho de Deus? Por que você está sofrendo disso? Mas você não diz que Deus te ama? A Bíblia não fala que Deus é amor? Por que você está enfrentando isso? O diabo ele quer que nós venhamos questionar a nossa identidade. Ele quer nos convencer de que Deus nos abandonou, nos nossos próprios recursos, nos entregou a nossa própria sorte. Infelizmente, há muitos que estão invalidando o poder do diabo. Muitos líderes, muitos pastores, que estão invalidando o poder do diabo quando desconsideram a ação de Satanás. Mas nesses últimos dias, sabendo que o seu fim está próximo, Satanás ele tem usado de todos os seus ardis, ele tem usado de todas as suas estratégias, ele tem usado de todas as suas artimanhas, de todas as formas possíveis, para conquistar, para roubar, para matar e para destruir o maior número de pessoas possível. E uma dessas artimanhas e estratégias de Satanás se chama medo. Uma pessoa que sofre da perseguição do medo é uma pessoa que está enfrentando um sentimento de condenação e de culpa constante. As palavras condenação e culpa são duas palavras sinônimas de medo. Você pega um cristão que está sendo atacado pelo espírito de medo, ele vai passar por situações em que ele vai duvidar da sua salvação. Ele vai pensar, mas será que é o que está escrito mesmo nas Escrituras? Mas será que Deus me ama mesmo? Será que a minha vida realmente é preciosa? Será que Deus tem um plano na minha vida? Ele não tem certeza de que Deus realmente tenha perdoado ele dos seus pecados. E daí vem o sentimento de culpa. E daí ele tenta racionalizar o porquê ele está vivendo aquela aflição de dor. É porque eu pequei e Deus não me perdoou. Então a culpa e a condenação estão presentes. Eu conheço muitas pessoas cujas suas histórias foram destruídas pela condenação. A culpa é um sentimento maligno que Satanás joga na vida de muitos cristãos. E há somente um modo de lutar contra esse poder: ocupar a mente com a palavra de Deus. Estar ocupado com a verdade da palavra. É necessário assumir uma postura verdadeira e de confiar no Senhor, porque a falta de confiança é persistente na vida de uma pessoa que está com medo.
O diabo sempre dirá a você que as suas orações não vão ser ouvidas. O diabo sempre vai dizer a você que a tua fé é pequena. O diabo sempre vai te dizer que você não é merecedor. E se Satanás puder destruir a nossa fé nas promessas de Deus pelo medo, então o nosso caminho para Deus estará fechado. Porque nós só nos relacionamos com Deus por meio da fé, mas se a nossa fé é roubada, nós não conseguimos mais chegar até Deus. Mas é necessário nós nos apegarmos às verdades do céu, às verdades da Bíblia. E eu sei que eu estou falando para pessoas aqui que estão passando e vivendo e sentindo tudo isso que eu estou falando, que estão sofrendo desses males. Existe uma solução, meu querido. Se apegue à verdade da palavra. O que a Bíblia fala ao teu respeito é verdade. O que Deus fala ao teu respeito é verdade. Jesus Cristo, ao ser confrontado por Satanás lá no deserto, ele decidiu declarar a verdade. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Se você já declarou a tua fé em Cristo Jesus, já confessou Jesus como teu Senhor, você está salvo. Esta é uma verdade fundamental, inquestionável. É uma lei pétrea da palavra. E nada vai mudar isso, nada vai mudar o amor de Deus e a condição de Deus para com a tua vida, a não ser a tua postura para com Deus. Pastor, como que eu posso me libertar de tudo isso? Em primeiro lugar, se identifique com Cristo. Eu afirmo que em todos os casos, seja qual for a causa ou a manifestação do medo, Jesus Cristo é a solução. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Eu creio nisso. Eu creio que não existe outra forma de você se libertar do medo, a não ser por meio de Jesus. Ele é a verdade que liberta. Eu creio que Ele é a vida. Eu creio que todo espírito de morte, ele tem que ser mandado embora, tem que ser expulso quando Jesus chega, porque Ele é a vida. Ele nos dá segurança emocional. Jesus Cristo, Ele é o autor, Ele é a fonte da vida, Ele é o sustentador das nossas vidas. Você precisa se identificar com Cristo. Em segundo lugar, você precisa entender que Cristo, Ele é o grande conquistador. Que Jesus Cristo, Ele conquistou bênçãos para você. Que Cristo venceu o diabo e todas as suas obras na cruz do Calvário. Em 1 João 3,8 diz que para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Esta é uma palavra irrefutável. Jesus já conquistou. Jesus já desfez lá na cruz. Jesus já pagou lá na cruz. Jesus já levou lá na cruz. Não há possibilidade de você permanecer nesse caminho e atormentado por esse espírito de medo, se você assumir a tua fé em Cristo Jesus e declarar: Jesus já levou, se Jesus já pagou, por que eu vou ficar pagando? Se Jesus já sofreu, por que eu vou ficar sofrendo? Foi justamente pela vitória de Cristo na cruz que aqueles que creem em Jesus, eles têm saúde espiritual, eles têm paz com Deus, eles têm saúde física, porque Jesus se enfermou lá na cruz, e eles são libertos do poder da opressão, justamente pela vitória de Cristo no Calvário, é que nós somos vencedores. Veja que Jesus na cruz, Ele conquistou a vitória total e completa para o medo e para todos os espíritos malignos e todo o inferno. Hebreus 12,14 diz: e visto
Como os filhos de Deus participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha do império da morte, isso é, o diabo. Na cruz, Jesus aniquilou o império da morte, aniquilou o espírito de medo, aniquilou o próprio diabo lá na cruz. Satanás, ele é o inimigo vencido. Satanás, ele já foi destronado. Satanás, ele já foi humilhado. E os tronos que Satanás quer hoje ocupar são tronos rotos, são tronos fracos, são tronos que não são tronos de glória. É necessário essa identificação com Cristo Jesus. O fato de Cristo ele ter morrido não somente por mim, mas ele morreu simbolicamente no meu lugar. Era para eu estar lá, era para você estar lá, mas Jesus, ele representou, ele pagou o preço para que você não morresse, para que eu não morresse. Jesus, ele morreu não somente para satisfazer a vontade de Deus, mas ele morreu por amor, por voluntariedade. Jesus não disse assim, puxa vida, eu fazer o quê? Eu não tenho outra opção, eu vou morrer na cruz. Não, ele se entregou voluntariamente. Ele entendeu o plano do Pai. Ele olhou para nós, viu que nós não tínhamos valor algum, que nós não tínhamos condições de pagar pelos nossos pecados, e ele assumiu o nosso lugar, dizendo, eu vou pagar pelos pecados deles. Quando eu e você, pela fé em Cristo Jesus, acreditamos que ele morreu por nós, e pela confissão dos nossos pecados, nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, nós temos a vitória de Cristo como a nossa vitória. Porque se Cristo Jesus, ele morreu naquela cruz por nós, se Cristo Jesus morreu naquela cruz por amor a nós, se nós estávamos crucificados com ele naquela cruz, logo, quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou sozinho. Nós também ressuscitamos com ele. Nós também fomos sepultados com ele, mas nós ressuscitamos com ele. Ora, a ressurreição fala de esperança, a ressurreição fala de vida. Logo, ressuscitados com Cristo, nós temos vida. E se você tem vida, você não precisa viver sofrendo essa vida de destruição e de morte. Não, você tem uma vida em Cristo Jesus, uma vida que você já morreu com Cristo Jesus, você já apareceu com Cristo Jesus, e você ressuscitou com Cristo Jesus. Paulo, ele ensinava aos romanos esse princípio de identificação com Cristo, dizendo, lá em Romanos 6, ele diz, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele nós viveremos. Sabe, queridos, que quando Cristo ele destruiu o poder do diabo, e ele o fez por nós, e nessa identificação com ele, o poder do diabo sobre as nossas vidas foi destruído. Eu quero dizer a você, se o medo faz parte da conspiração do diabo para destruir a humanidade, então por Cristo, que foi vencedor do diabo, ele, Deus, nos deu completamente o livramento desse mal. Nem o diabo, nem nenhuma das suas obras maléficas podem nos atingir. Mas para isso, nós precisamos crer no sacrifício de Jesus. E eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que já entregaram a sua vida a Jesus. Mas eu estou falando aqui para pessoas que nunca fizeram uma entrega de vida para Jesus.
Eu estou falando aqui para pessoas que entraram para ouvir essa mensagem só pelo tema da mensagem, liberte-se do medo, porque você realmente tem estado escravizado e oprimido pelo medo. Hoje você precisa entregar a tua vida a Cristo. Não somente para se livrar do medo, essa é a tua maior necessidade no momento, mas saber que Jesus é o Filho de Deus, e Ele pagou o preço, ou seja, você está sofrendo de graça. Você está sofrendo por uma desordem espiritual. Você está sofrendo por uma desordem da tua vida, da tua história, pelo desencontro que você teve com a verdade. Mas hoje você encontra a verdade, que é Jesus. Ele quer entrar no teu coração. E pelo fato de você crer nessa verdade, crer que Jesus já levou lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás, todo o teu pecado, toda a maldição, toda a enfermidade, inclusive todo esse medo, hoje você recebe paz. E você que é cristão, e você que é da fé, você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, você que já entregou a tua vida a Cristo, você precisa hoje fazer uma entrega de novo e dizer: eu não sou escravo do medo, eu não sou vítima do medo, eu não sou mais encarcerado pelo medo. Jesus levou o medo lá na cruz, e eu venho agora tomar a minha postura de filho e dizer: espírito de medo, sai da minha vida, no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se você vai fazer uma oração de entrega ao Senhor Jesus, coloca a mão no teu coração e diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu acredito que o teu sacrifício lá na cruz do Calvário foi para me libertar do pecado, foi para me perdoar dos meus erros, foi para me salvar, mas também foi para me libertar desse espírito terrível de medo que me persegue. Então agora eu entrego o meu coração ao Senhor, confesso que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Me arrependo dos meus pecados, me converto ao Senhor. Guia-me, Espírito Santo, no caminho de vida, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, eu declaro que você está salvo em Cristo Jesus. Essa salvação precisa ser desenvolvida, você conhecendo a palavra de Deus. E agora eu quero orar por você, que é meu irmão na fé, que já entregou a tua vida a Cristo Jesus. Você que é filho de Deus, você que tem fé e está sofrendo com o medo, não trate o medo como um probleminha qualquer, ou como apenas algo meramente emocional, ou que pode ser resolvido com um medicamento ou com um anti-estresse. Não, o medo é sério. E o medo precisa ser confrontado com as armas espirituais. E você sabe daquilo que eu estou falando. Tome as armas espirituais agora e diga: eu não aceito mais, eu não aceito o espírito de medo na minha vida. Diga: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração e refaço a minha aliança contigo. Diga: eu destrono agora o espírito de medo que tem me afligido, que tem me paralisado, que tem tirado a minha alegria, que tem roubado o meu prazer de viver e de desfrutar as bênçãos do meu Pai. Em nome de Jesus eu ordeno o medo, saia para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.